Meninos, tudo bem? Nesse último vídeo aqui, né, nós vamos falar dos exercícios de 9 a 12, tá? Se você não viu as correções dos exercícios anteriores, eu vou deixar uns cardzinhos aqui, né, para você ver os anteriores. Então vamos lá. O 9 começa assim, ó. Determine a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular, cujo ângulo central mede 15. Ó, eu vou fazer um desenho aqui. Não é o desenho do objeto, é só para poder tentar explicar para vocês o que está se dizendo aqui. Melhor, eu vou até pegar uma estrela. Certo? Então tá. Nós temos aqui esse objeto, né? E esse objeto aqui faz de conta, né? Faz de conta, imagina aí com vocês, que ele tem 500 lados, 600 lados, 1000 lados, não importa quantos lados ele tem. O que importa é que ele está dizendo que se você fosse traçando aqui do centro, ó, linhas, tá vendo? Ele disse que se você fizesse isso, o ângulo aqui, ó, central aqui, mede 15, certo? É claro que todo ele vai medir quanto? 360. Assim como os ângulos externos, certo? A soma de todos os ângulos externos não dá 360? Esse também, desse ângulo interno aqui. Perdão, do ângulo central. Então você pode dizer que o ângulo externo é igual ao ângulo central, certo? Quanto é o ângulo externo somado tudo? 360. Se você quisesse saber quanto cada um media, era só dividir pelo total de lados. Se você tem o tamanho do ângulo, se você dividir por ele, vai saber o total de lados. Então a gente vai fazer isso. Pega o 360 e divide por 15. Entendeu? Só isso. E aí o resultado é a resposta. Ou seja, quanto vai dar isso aqui? Olha só. 360 dividido por 15. Isso vai dar 24. Então, o polígono regular, que tem um ângulo central de 15 graus, ele tem 24 lados. Beleza? 2. Perdão, 2 não, 10. O 10 é um pouquinho mais complicado, ó. O 10 fala assim, ó. Considere dois polígonos cujas somas das medidas dos ângulos internos são S1 e S2. Ou seja, como é que eu sei a soma, né, de um polígono interno? Como é que eu sei? N menos 2 que multiplica 180. Não é isso que a gente sabe? Tá bom. Então a gente tem o polígono que é chamado de S1 e o polígono que é chamado de S2. Hora nenhuma aqui ele disse, né, que eles têm a mesma quantidade de lados. Então você vai ter que diferenciar. Eu vou diferenciar chamando esse aqui, ó, de X. E vou chamar esse de Y. Para eu saber que pode ser tamanhos diferentes, tá bom? O que mais que ele disse? Ele disse que se você pegar o resultado deste com o resultado deste e somar um com o outro, vai dar 2.880. Então vamos montar isso. X menos 2 vezes 180 mais Y menos 2 vezes 180 igual a 2.880. Vamos resolver isso. Faz a distributiva onde tem que ser feito, que nem aqui, ó. 180x menos 360 mais, ó, aqui é mais, tá? Então aqui não vai afetar os ângulos. Bem, pessoal, então agora olha só. Y vezes 180 mais 180y menos 2 vezes 180 menos 360
igual a 2.880. Menos 360 com menos 360 dá menos 720, certo? Vamos jogar para lá, vai virar mais 720. Então ficou 180x mais 100... Aqui faltou um zero. 180y igual a 2.880 mais 720. 180x mais 180y igual a essa soma, ó. Pega esses 20 e joga aqui, deu 2.900. Então aqui dá 3.600. Bem, o que mais que dá para fazer para simplificar? Lembra que a gente já falou que o que você faz de um lado da igualdade, se fizer do outro, tá tudo bem? Então eu vou dividir esse cara aqui por 180, vou dividir esse cara por 180 e vou dividir esse cara por 180. Por quê? Porque aí eu corto aqui, fica só x, mais. Aí eu corto aqui, fica só y, igual, corta, ficou 360 dividido por 18. Se fosse 36 dividido por 18, seria 2, com mais o 0, 20. Então, a somatória, presta atenção, o nosso x simboliza o número de lados do S1 e o nosso y, o número de lados do S2. A soma dos dois dá 20. Não te disse quanto cada lado tem, mas disse que a soma dos dois vai dar 20. E isso vai ser importante para a gente daqui a pouquinho. Se a gente tivesse dado só essas informações, não teria como a gente resolver sabendo como cada um é. Mas ele deu uma outra informação, e com essa outra informação eu consigo chegar, que é o quê? Se você subtrair a quantidade de diagonais de cada um deles, vai dar 34. Então você já vai ter que presumir que o D1 é maior que o D2. Por quê? Porque tem que ter mais diagonais no D1 do que no D2 para que o resultado fique positivo, já que é uma conta de menos. Como eu sei o número de diagonais? Não é n que multiplica n menos 3 vezes, dividido por 2. Não é assim que a gente sabe o número de diagonal? Beleza, é isso que a gente vai fazer. Só que em vez de usar n, a gente vai usar x, e em vez de usar o n de novo no S2, a gente vai usar y. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Em vez de n, vou usar x. X que vai multiplicar, ó, a fórmula lá, ó. X menos 3 que vai dividir por 2, menos y que vai multiplicar y menos 3 dividido por 2, e isso tem que ser igual, né, já que é uma diferença, a 34. Beleza? Olha, eu poderia até começar a resolver. O problema é que eu continuo tendo duas incógnitas, e isso não vai me ajudar a descobrir, né, nada. Porque ele vai de novo achar duas incógnitas juntas e ele quer saber o valor separado. Então olha o que eu vou fazer aqui. Lembra que a gente descobriu que x mais y, quer dizer, a soma da quantidade de lados desse aqui mais a desses lados dá 20? Olha o que eu vou fazer. X igual 20 menos y. Não tá certo? Eu não posso jogar para lá mudando o sinal? Então você acabou de descobrir quanto vale x. Quanto vale x? 20 menos y. Da mesma forma, você poderia ter feito o contrário. Y é igual a 20 menos x. Tanto faz. Entende? Mas por que eu faria isso? Porque aí você pode substituir, por exemplo, o y aqui, ó, por 20 menos x. E isso é bom para mim? Isso é excelente. Por quê? Olha aqui, ó. X elevado a x menos 3 dividido por 2. Menos. Vamos tirar o x agora e colocar o novo valor. 20 menos x, que vai multiplicar 20 menos x menos 3. Tio, por que você não pôs parênteses aqui? Porque não é multiplicação. Aqui é. Então, aí como é que é multiplicação, tem que fazer distributivo. Aqui dentro, o y não está multiplicando 3. O y está sendo subtraído do 3. Então, você só substitui o valor.
dividido por 2 igual a 34. Olha como ficou bom, porque agora eu tenho uma incógnita só. E como eu tenho uma incógnita só, eu consigo achar ela. Primeira coisa que eu vou fazer, olha só, se os dois termos do lado de cá estão dividindo por 2, ou seja, se tudo de um lado da igualdade está sendo dividido por 2, eu posso voltar ela para o outro lado da igualdade multiplicando. Porque eu não faço isso, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo todos os termos. Então, se todos os termos estão sendo divididos pelo mesmo valor, ele pode voltar para o outro lado multiplicando. Então, eu tiro daqui e coloco aqui, ó. Agora eu vou começar a fazer o quê? Distributivo. X vezes x, x quadrado, x vezes menos 3, menos 3x. Cuidado, ó, aqui é menos. Então, abre parênteses para depois você trabalhar os sinais. Vamos resolver aqui, ó. 20 menos 3 dá 17. Vai ficar 17 menos x. Beleza, vamos lá. 20 vezes 17, 340. 20 vezes menos x, menos 20x. Menos x vezes 17, menos 17x. Menos x vezes menos x mais x quadrado igual a... Quanto é 34 vezes 2? 68. Beleza. Vamos melhorar isso aqui. X quadrado menos 3x, ó, menos 340. Então, esse aqui já foi, esse aqui já foi, esse já foi. Menos com menos, mais 20x, esse já foi. Menos com menos, mais 17x, menos com mais, menos x quadrado igual a 68. Vamos simplificar mais um pouco. X quadrado positivo com x quadrado negativo se anula. 20x com mais 17x, 37x positivos. Menos 3, 34x positivo. Igual, então esse aqui também foi embora, 68, que já estava lá. O que sobrou? Menos 340, que eu vou jogar para lá como mais 340. Isso vai dar 34x, certo? Ó, igual a quanto aqui? 408. Isso vai me dizer, então, ó, agora eu consigo descobrir o que é quanto vale x. X é igual a... dividido por 34 vai dar quanto? Isso vai dar 12. Olha só. Agora eu já sei quanto um polígono vale, a quantidade de lados de um polígono. Com isso, eu consigo facilmente achar o outro. Facilmente. Como é que eu vou fazer isso? Ô, gente, que eu errei, me perdoa, aqui é 408, não 480. Eu falei certo, dividi certo, mas escrevi errado. Aí, agora ficou certo. Então vamos lá. Como é que eu vou descobrir agora o valor de y? Aqui, ó. Quanto vale y? 20 menos x. Então y é igual a 20 menos x. Então y é igual a 20 menos 12. Então y é quanto? É igual a 8. E assim resolvemos a 10. Vamos para 11. Quantas diagonais tem o polígono regular cuja diferença entre as medidas do ângulo interno e do externo é 36? Então vamos lá. Ele está falando de um polígono, não sai quem é, né? E ele está dizendo, presta atenção,
Ele está dizendo que a diferença entre a medida de um ângulo interno para o externo é 36. Então, vamos lá. Vamos com calma aqui, ó. Ele disse que o ângulo interno menos o ângulo externo é igual a 36. O que mais que eu sei? Ele não me deu mais nada. Mas eu sei, porque é uma convenção matemática, que o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180. Não é sempre a soma do ângulo interno com o seu externo adjacente, sempre vai ser o quê? 180. É isso que você sabe, é isso que você tem. Você vai ter que trabalhar com isso. Como? São relacionadas as equações, você vai trabalhar com um sistema de equação. No sistema de equação, a gente vai anular. Como você já tem um ângulo externo negativo e um ângulo externo positivo, soma as duas equações. Ângulo interno mais ângulo interno, 2 ângulos internos. Isso vai embora, igual a 180 mais 36. Isso vai dar 216. Certo? Tá bom. Então vamos continuar. Ângulo interno é igual a 216 dividido por 2. Então, o ângulo interno é quanto? 108. Se eu sei que o ângulo interno é 108, o ângulo externo tem que ser o complemento para poder dar 180, então o ângulo externo é 72. Tá bom. Mas o que ele quer é o quê? Quantas diagonais tem. Como é que eu faço agora? Eu preciso de saber a quantidade de lados. Como eu sei a quantidade de lados? Uai, se eu tenho os ângulos eu consigo. Sabe por que eu consigo? Simples. Os ângulos externos sempre somados vão dar 360. Então você pega 360 e divide por 72. E isso vai dar 5. Pronto, você acabou de descobrir que os ângulos, que esse polígono, né, ele tem 5 o quê? 5 lados. Entende? Porque não importa a quantidade de lados, sempre a soma dos ângulos externos vão dar 360, né? Então, se você sabe que cada um dos externos vale 72, se você dividir 360 por 72, você descobre a quantidade de lados. Acabou? Não. Tudo isso que fizemos foi para encontrar a quantidade de lados desse polígono. Por quê? Porque a fórmula da diagonal é n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Agora a gente faz 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Ok? 5 menos 3 vai dar o quê? 2. 2 dividido por 2 se anulam. Olha só, achou. Uma coincidência, né? Mas a diagonais desse aqui é igual a 5. E aí você respondeu a 11. A 12, pessoal, eu achei melhor trazer aqui para vocês essas definições que estão no livro de vocês antes de mostrar a resposta. Olha só, para construir um fluxograma, o que é o fluxograma? É o fluxo de trabalho, né? O algoritmo é uma sequência de regras que vai resolver um problema, né? E o fluxograma é uma forma que você representa graficamente essas etapas. E tem desenhos específicos, né? Então, os desenhos específicos são esses aqui, ó. A forma ovalada você vai usar quando você estiver começando um processo ou quando acabou. O retângulo indica uma fase de ação contínua, quer dizer, está realizando alguma coisa. O losango é uma tomada de decisão, ou seja, para você continuar você tem que tomar uma decisão, tipo um sim, não, é isso, é aquilo e assim por diante. E o paralelogramo indica que naquele momento você vai coletar algum dado, você vai armazenar um dado que você vai precisar em algum momento da situação. E a setinha vai indicar o quê? A ordem que isso vai acontecer, certo? E o problema aqui, ó, do 12 era descrever por meio do fluxograma um algoritmo para a construção de um quadrado inscrito na circunferência. Então, quadrado inscrito
né, na circunferência. O que significa isso? Significa que você tem uma circunferência e dentro dessa circunferência vai ter o quê? Vai ter um quadrado. Seria algo mais ou menos assim, ó, meninos. Circunferência. E aí você vai ter um quadrado que vai estar inscrito dentro dele. Quando fala que vai estar inscrito, pessoal, né? Deixa eu tentar organizar isso aqui melhor. Quer dizer que ele vai ficar certinho aqui, ó. Com os mesmos tamanhos, porque ele é um quadrado. Se não ficar quadrado, é porque você tem que mexer mais um pouco e melhorar mais um pouco. Mas é isso que você vai formar. Mais ou menos isso, tá bom, meninos? Bem, o que acontece? O que ele quer é que você descreva essas etapas para que fique certinho. Como é que eu vou descrever isso? Olha só, tá aqui, ó. Início, então, ó, usou a fórmula ovalada, certo? Retângulo. Inicia a fase de ação contínua. Desenhar um círculo, uma circunferência com um centro. Então, ó, eu vou tirar aqui, ó. Ela aqui do lado de cá, ela do lado de cá. Essa é a sua circunferência. Ele quer um centro, ó. Faz de conta que o centro tá aqui, tá bom, ó? Peraí. Ah, gente, desculpa que a caneta não pegou. Faz de conta que aqui é o meio. Beleza. Ó. Calcular. Ó. AC. O que é o AC, gente? Para n igual a 4 lados. O ângulo central. Para 4 lados. Por que 4 lados? É um quadrilátero, um quadrado vai fazer dentro. 360 dividido por 4 vai dar quanto? 90. Certo? Beleza. Construir a partir de um raio OA e com o auxílio de um compasso os ângulos centrais de 90 graus. Como você vai fazer isso? Veja só. Você vai ter que traçar inicialmente, tá? Do seu ângulo central uma linha paralela retinha até aqui. E aí você vai usar o compasso. Por que o compasso? Porque se você faz essa medida aqui do compasso, aqui ó, tá vendo? Aí você pega a ponta seca aqui e vai traçando, você vai achar os 4 lados certinhos. Entendeu o que eu quero dizer? Ou não? Pega o compasso, pega a ponta dele daqui do centro da circunferência, ou seja, com o tamanho da circunferência que você fez. Abre ele até aqui, na ponta. Aqui, ó, na borda da circunferência, lá no arco. Abriu esse tamanho. Coloca a ponta seca aqui. Com o tamanho dele, ele vai vir, por exemplo, aqui, ó. Depois você pega daqui, de novo, daqui, de novo, daqui de novo. E aí ele vai formar os ângulos que você vai precisar de 90 graus, certo? Que são os ângulos paralelos, tá bom? Com esses traços feitos, né, e aqui eu não tenho um compasso para fazer isso, então eu vou tentar só fazer uns desenhos aqui para mostrar algo para vocês. Você vai conseguir obter algo, né, que vai te dar algumas dimensões mais ou menos, tá, gente? E é bem mais ou menos, porque lembre-se que eu não estou na escala correta. Os lados. Conseguindo isso, você vai traçar o quadrado dentro. Como? Assim, ó. Vou pegar uma outra cor aqui. Olha lá. Ô tio, mas isso é um losango, isso não é um quadrado.
isso também é um quadrado, né? Isso aqui, ó, também é um quadrado, que depende do jeito que você colocou. Eu coloquei aqui, entende? Mas olha o que aconteceria se você tivesse feito numa posição diferente, ó. Olha lá. Pronto. Você tem um quadrado inscrito na circunferência. Certo? É isso que ele falou aqui, ó. Ligar de forma consecutiva, que foi o que a gente fez. E aí ele fala para apagar as linhas auxiliares. Então, em tese aqui, ele queria que eu apagasse o quê? Isso aqui. Vou ficar só assim. Certo? E assim a gente finaliza esse suplementar. Até a próxima, meninos.